Bom, a gente já está aqui em tela, né, aparecendo para os nossos queridos participantes. Então, é com muita alegria que a gente inicia essa live, né, que tem o propósito de apresentar um tema muito rico e interessante no nosso segundo Fórum Virtual de Justiça Restaurativa, promovido pelo SEDECA, Rio de Janeiro. Essa experiência tem sido para nós também muito positiva, produtiva, porque ela tem possibilitado que a gente faça construções coletivas, né, que a gente experimente o compartilhamento de experiências, de boas práticas. Então, se você está chegando, né, se vocês estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos com todas as colocações, experiências, vivências, né, que possam compor com o tema Justiça Restaurativa. E para quem já nos conhece, esse aqui é o nosso fórum, né, de diálogo, de escuta, de troca. A gente está muito propenso a desenvolver, a colher experiências que possam desenvolver parcerias, né? Que a gente possa ampliar a perspectiva da justiça restaurativa no Rio de Janeiro, que está no Brasil, né? Então, de novo, bem-vindos. E eu saúdo também a família SEDECA e o coletivo SEDECA. Saúdo todos os participantes que estão chegando e especialmente as nossas, hoje, debatedoras, as nossas experts no tema, né? As nossas queridas profissionais da área, né? Juliana e Renata. Então, eu queria que vocês... Eu tenho uma apresentação breve, a gente pode fazê-la de forma protocolar, eu só dando uma introdução, né? Então, a Juliana Gabriel Pereira, psicóloga, facilitadora de diálogo, pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV, mestre em mediação e negociação de conflitos pela Universidade de Kurt Bosch, tá certo a pronúncia? E a PEP. Se você quiser depois desmembrar, fica à vontade. Especialização em Justiça Restaurativa pelo ISA, né, da nossa querida professora Célia Passos, Laboratório de Convivência, da nossa querida professora Mônica Mume, e CNJ, mediadora judicial também. Então, a gente está falando, né, com pessoas que vivem essa realidade, né, diariamente, que têm essa experiência, essa história para contar. E a nossa querida Renata Cordeiro, advogada, gerente do Centro de Mediação, de Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não conhecia a sigla, o CMEAR, né, do Ministério Público Carioca, especialista em mediação de conflitos e justiça restaurativa, docente e supervisora de práticas de mediação de conflitos e justiça restaurativa em cursos do Ministério Público, no Rio de Janeiro. Instituições privadas, cursos de pós-graduação. E a gente poderia estender esse currículo, né? E as nossas histórias, porque compartilhamos de muitas. Eu me sinto muito tranquila, né, em conduzir e mediar essa live com elas, porque somos parceiras, né? A Justiça Restaurativa nos uniu e nós trabalhamos por ela. Então, fiquem à vontade para fazer as colocações iniciais de vocês, para que a gente possa introduzir, de fato, o tema e acolher as pessoas, né, que vão estar aqui com a gente hoje. Já estão. Sejam bem-vindas. Olá, boa tarde, Alê, boa tarde, Rê. Saudades. Também sou gerente lá no CMA. Eu divido a gerência aqui com a Rê, né? Tem um pouquinho menos tempo do que ela de casa, mas somos grandes parceiras. Para mim, assim, é um prazer muito grande, primeiro, estar aqui falando, né? Esse convite do SEDECA foi feito primeiro para a doutora Ana de Masi, que é a nossa coordenadora, né? Procuradora de Justiça. Infelizmente, ela não pôde comparecer, então estou aqui eu e a Renata representando nessa mulher de peso, de força, que faz aí um trabalho, motiva a gente para desenvolver cada vez mais
a justiça restaurativa, a mediação, os métodos de autocomposição dentro do Ministério Público. Então, assim, me sinto muito honrada em estar aqui, muito grata, né, pelo convite e abraçada aí por vocês, né? Sempre quando a gente está junto com o SEDECA, a gente se sente em casa, acolhido, prestigiado, amado. Então, assim, é uma honra muito grande poder falar um pouquinho do que a gente, né, faz, pratica diariamente, do que a gente ama. Então, vou deixar a Rê aí se apresentar mais um pouquinho, aprofundar, e a gente começa a falar um pouco desse tema aí que tanto nos move. Pronto, ela estava com um problema técnico aqui de achar de tiro mudo. Bom, boa tarde. Eu acho que eu sou bem suspeita assim, de falar, né, de estar aqui com a Ju, com a Alessandra, a responsabilidade também, né, de representar o SEMEAR, que é tão caro, assim, tão querido, tão precioso, de estar junto com o SEDECA, que eu acompanhei essa construção, né, nessa parceria desde 2015. Dizer também que eu sou mãe da Ananda e da Laura agora, né? Já tinha o Marcelo, que já está um rapazinho de 23, agora eu estou com 2 gêmeazinhas, afastada ainda do ofício, mas já retornando em dezembro, então já reassumindo aí aos pouquinhos, né, as atividades. E aqui eu me sinto muito à vontade, né? Me sinto em casa de estar aqui junto com vocês e falar sobre esse tema da justiça restaurativa e podendo abrir, né, para esse olhar para a vítima, me encanta, e eu espero poder transmitir um pouquinho desse encantamento nessa breve conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, acho que é hora de começar, né? A Lê tem alguma apresentação antes? Não, eu só queria destacar que esse tema para nós é muito desafiador, né? Então, que o SEDECA, nesse lugar de representar que, de alguma forma, o cuidado, né, com a sensibilização e a divulgação, né, da justiça restaurativa, primou muito por pensar num lugar que a gente pudesse colocar uma figura que é muito especial, né, dentro dessa proposta, que é o que compôs o nosso tema. Então, o nosso tema hoje está conectado com o cuidado com a vítima. Então, é preciso que a gente fale sobre o cuidado com a vítima na situação do conflito, na transformação dos conflitos, na perspectiva dessa transformação que a JR nos traz. Então, para quem está chegando, né, sensibilizado ou não ainda pela JR, a gente pode dar uma amplitude, uma visão mais ampla do que representa, dentro da justiça restaurativa, a possibilidade dessa parte, né, que a gente chama, curiosamente, aí de vítima, ter voz, ser cuidada, ser acolhida, né? Então, a gente faz o convite, né, para 2 pessoas que experimentam na prática, né, a atuação profissional com esse tema, então que seja muito rico para nós e que a gente possa interagir. Vocês podem fazer perguntas, elas vão ter um momento de apresentação, mas sintam-se à vontade para interagir. Renata, só para te dizer que o Pedro disse que você precisa deixar uma foto para a gente depois das gêmeas, trazer uma imagem delas. Ou trazê-la já fica mais difícil, né? Se elas estiverem acordadas, eu peço para trazer aqui, senão mostre pelo menos a foto. Então tá, meninas, está com vocês, a gente fica à disposição e eu estou aqui para o que for necessário, tá bom? Boa apresentação para nós. Acho que a gente vai começar falando um pouco assim, situando de que lugar a gente está falando, né? Porque nós estamos falando de uma atuação que ela vem do lado do Ministério Público, do Centro de Mediação, de métodos autocompositivos e sistema restaurativo, que é o SEMEAR. Então, se a Fê puder botar aí a apresentação, acabou de perguntar aqui, é para botar. Pronto. Então, a gente está falando aqui do SEMEAR, né? Então, pode passar
Eu vou falar um pouco como é que a gente funciona, né? Apesar da gente estar ali dentro do Ministério Público, esse órgão aí ai, meu Deus, um órgão que ele fiscaliza mais, né? Ele tenta sair dentro da sociedade representando o cidadão. A gente fala aqui de um lugar da autocomposição. Então, o CEMIAR, ele é um órgão que ele está dentro da esfera administrativa do Ministério Público, ligada diretamente à administração. Então, a gente tem, dentro da nossa estrutura ali hierárquica, a nossa coordenadora, que é a doutora Ana Maria de Masi, é uma procuradora que fica num outro prédio, né, não no nosso. A gente tem a gerência de suporte à coordenação, que sou eu e a Renata. Tem a equipe técnica psicossocial, que ela dá bastante suporte às práticas da autocomposição, da mediação, da justiça restaurativa. Temos uma secretária, então tem as práticas restaurativas, tem um monitoramento de acordo, suporte aos órgãos do MP, capacitação, eventos e interlocução comunitária. Então, a equipe técnica, ela é a Câmara de Cuidados, valorização da vítima e Câmara de Suporte ao autor da ofensa, são compostas de 2 psicólogos e 2 assistentes sociais. Então, elas estão diretamente vinculadas às nossas práticas restaurativas. Tá? Pode passar. Então, assim, isso é só para vocês terem uma ideia como o CEMIAR funciona. Então, a gente recebe demanda de solicitação externa, que eles preenchem um formulário através da internet. Se você entrar na página do MP, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode solicitar a nossa atuação, pode vir da ouvidoria, quando alguém entra em contato. Ano passado, nós capacitamos a ouvidoria, né? Então, ali tem dentro da nossa estrutura, capacitação e eventos e tudo. Então, assim, a gente tem 2 cursos que ocorrem por ano, que a gente capacita promotor, procurador e servidores e parceiros. Então, órgãos públicos têm algumas vagas dentro do nosso curso. São professores e PM também. A Polícia Militar, a gente tem uma parceria. Fora todas as outras capacitações que nos é solicitado, que a gente vai em loco fazer. Tá? Então, atendemos ouvidoria e solicitação interna, que só vem das promotorias, né? Pode passar, Fê. Pode passar. Então, aqui, quando a gente fala aí, né, dos métodos autocompositivos, a gente recebe das promotorias ou de causas de família, civil, infância e juventude, né? Tem algumas políticas públicas que a gente atua, pensar planejamento, o prefeito, a gente participou aí dessa implementação, vem do GCRIM, tutela coletiva e outros. Outros são mais as nossas capacitações de parceiros, né, que a gente faz. Esse ano a gente teve que parar, infelizmente pode passar, mas a gente faz, no ano anterior, 2019, fizemos muita capacitação. Aqui é um pouquinho, né, de como a gente atua, mas acho que isso a gente vai falar um pouco quando tem ali a diferença entre... Pode passar, Cris. Entre justiça restaurativa, como a gente atua, e com a mediação, né? Vocês estão conseguindo ver? Quer falar um pouco, Rê, desses aí? Ou da estrutura lá? Não, acho que você falou bem da estrutura. Quer dividir esse? Eu posso falar um pouquinho também. Tá, fala um pouquinho. Então, tá. Então, assim, no CEMIAR a gente tem, dentre as áreas de atuação, a gente tem a justiça restaurativa. E quando a gente está falando de justiça restaurativa, né, os casos que a gente atende lá, eles vêm encaminhados prioritariamente da infância e juventude infracional. Tem também demanda de GCRIM,
né? Às vezes tem questões que aparentemente ou inicialmente seriam questões de problemas familiares e acabam desaguando em questões em temas de justiça restaurativa, né? Como é que a gente diferencia, então, o que é justiça restaurativa e o que vai ser tratado como mediação? Na mediação, você tem pessoas em conflito. Na justiça restaurativa, você tem ali a ocorrência de um dano, né? Então, alguém sofreu um dano a partir da ação de uma outra pessoa. E aí, quando, então, o caso vem para a justiça restaurativa, a gente tem um protocolo de ação, né? Metodologicamente, a gente pode cuidar disso pela mediação vítima-ofensor, ou a gente pode cuidar pela metodologia dos círculos, processos circulares. Como é que a gente faz essa distinção? De acordo com o que o caso pede. Então, o caso entra, né, o caso chega, ele é distribuído por um facilitador, e aí o facilitador com experiência em práticas restaurativas, e iniciam-se os atendimentos. Uma outra diferença de quando a gente está falando de mediação para a justiça restaurativa é que em justiça restaurativa os atendimentos necessariamente sempre vão começar por reuniões privadas, individuais. Então a gente vai chamar individualmente cada uma das pessoas que são indicadas ali como envolvidas naquela situação. E aí, pelo menos, né, inicialmente, quem são? Autor e vítima. Esses são, vamos dizer assim, os atores principais. Mas não são só eles, né? Eles vão ser aqueles que são os protagonistas. Então, feitos atendimentos individualmente com o autor, e aí, se ele é um adolescente, com o seu representante legal, ou alguém que ele indique para acompanhá-lo, né? A gente vai fazer o mesmo atendimento com a vítima ou as pessoas que ela indique para acompanhá-la. Feito esses pré-atendimentos, a gente vai fazer todo um mapeamento, né? Primeiro, inicia com um bom acolhimento, tanto para o autor quanto para a vítima. Segundo, através da escuta das histórias que cada um traz, a gente vai fazer o mapeamento do que é necessário para que o atendimento prossiga, que seja um bom atendimento. Tendo adesão das pessoas, né? Ou seja, porque assim como qualquer outro método autocompositivo, a justiça restaurativa é voluntária e é voluntária do início ao fim. A participação é voluntária. Então, a gente, né, verificou a voluntariedade. Tem interesse, tem adesão, a gente vai analisar se precisa de algum encaminhamento, se precisa de algum suporte e vai fazer todos esses direcionamentos. Vai convidar as pessoas indicadas eventualmente por cada um, né, dos que estiveram lá com a gente a participar. Vai colher a adesão. É importante quando a pessoa é rede, né, ou quando não é diretamente envolvida, checar direitinho com quem está indicando a participação, qual é a motivação dessa pessoa vir, né, até para que ela possa entender também, né, assim, a gente faz um trabalho que é dentro de uma instituição. Então, você imagina, você sem saber de nada recebe um convite para comparecer no Ministério Público. Ninguém lê que é o CMEAR, que é o Centro de Mediação. As pessoas só escutam a palavra Ministério Público. Falou Ministério Público, você já vasculha logo a sua vida inteira, né? Caraca, o que eu fiz de errado? E é muito engraçado, gente. Toda vez que eu pergunto para um adolescente o que ele acha que vai acontecer, ele sempre acha que ele vai ser preso. E a maioria chega muito nervoso, né? Porque, embora seja uma instituição que faz um trabalho social muito rico, muito legal, né? Assim, tem um papel social extremamente importante, na televisão só passa desgraça. Então, sempre que passa o Ministério Público na televisão, é porque está investigando alguém, é porque vai prender alguém, é porque está acusando alguém. Nos filmes, a mesma coisa. Esse lado social, ele é pouquíssimo falado. Então, para a maior parte da população, vê na televisão. E Ministério Público, convite, fiz alguma coisa. E aí é muito importante que a gente possa, né, assim, fazer esse acolhimento bem feito e deixar a pessoa confortável, à vontade, sabendo por que ela está ali, né, por que ela foi convidada. E aí isso tudo é feito nessa etapa inicial. Diferente também da mediação, na justiça restaurativa, a gente
pode fazer muitos encontros individuais antes de um encontro conjunto. Esse até é o mais comum, porque as pessoas precisam se sentir preparadas e seguras para estarem juntas. E a gente está lidando normalmente com situações de muita dor, tanto para um quanto para outro. É difícil olhar para o que a gente fez com alguém, mas é muito difícil também você estar frente à pessoa que te causou algum mal. E aí tem uma série de questões que permeiam, né, esses sentimentos das vítimas e dos autores. Então, hoje eu vou tentar focar na vítima, que é o objeto da nossa conversa, tá? Então, a gente tem um trabalho super bacana com os autores, então eu quero que isso fique bem claro e registrado, mas a gente hoje vai dar um enfoque no trabalho que a gente faz com as vítimas. E aí, feito, né, toda essa etapa preparatória de encontros, quando a gente se depara com uma vítima que está extremamente fragilizada, sensibilizada, ou às vezes até com algum transtorno de ordem emocional, de ordem psicológica, o facilitador não vai dar conta disso e nem deve querer dar conta disso. Não é a função dele, não é o papel dele, né? E isso precisa ser cuidado em outra esfera. E aí, lá no Semear, a gente tem né, assim, a riqueza de contar com uma equipe técnica multidisciplinar, que são as câmaras, que a gente vai falar lá na frente, não vou entrar agora. Então, Juliana já vai me olhar feia ali, a gente não está um do lado do outro para dar uma cutucada, mas eu não vou entrar agora. E a gente tem, né, fazendo essa análise anterior, a possibilidade desse encaminhamento, e daqui a pouquinho eu vou falar como é que funciona esse encaminhamento. Se não precisar de encaminhamento nenhum, a gente começa a pensar, então, no encontro. E aí, que é isso que está nessa estruturazinha aí. E aí a gente vai escolher qual é a metodologia mais apropriada. Os processos circulares, eu sou suspeita, sim, para falar deles também, porque eu acho que é uma metodologia que é forte, é rica e que realmente deixa o protagonismo com as pessoas. O facilitador, ele não vai conduzir a sessão, né? Ele vai preparar a sessão, ele vai dar alguns estímulos, mas é aquele processo que ele não vai ter o controle, né? Ele é muito das pessoas. Mas em alguns casos, tem pessoas que preferem, seja por uma questão de tempo, né? Porque é um processo que demanda tempo. Se a pessoa vai e não tem abertura, não tem disponibilidade, é um procedimento ritualizado. Então, em alguns casos, o mais adequado é usar realmente a mediação. E da mesma forma, a construção vai ser das pessoas, mas o facilitador, ele tem um pouco mais de controle sobre o processo. Então, ele pode direcionar não, mas é ele que vai fazer a abertura inicial, é ele que vai orientar ali, né, sobre os comportamentos dentro da sessão. Às vezes, ele vai cuidar do equilíbrio também, né, dos tempos de fala, eventualmente, se tiver algum desbalance, enfim. Mas não dá para a gente aprofundar em metodologia também, mas resumidamente a gente vai escolher uma ou outra, chegando a um consenso e feito um acordo, não vai terminar aí, ele vai ser monitorado no sentido de acompanhado, né? Então, a gente vai combinar um tempo, daqui a quanto tempo a gente vai conversar novamente sobre isso que a gente combinou aqui, 1 mês, 15 dias, 3 meses, né? Qual é o tempo suficiente para que as pessoas se sintam seguras para experimentar aquilo que elas combinaram? A gente vai checar se alguém precisa de suporte para o cumprimento daquilo que foi acordado. E aí, só depois dessa etapa de monitoramento é que a gente encerra efetivamente o caso. Então, eu não estou enxergando, tá? Mas tá pequenininho aqui na tela para mim. Mas o nosso fluxo, ele é basicamente esse. E aí, Ju, se você quiser
acrescentar alguma informação que eu não esteja enxergando? Eu também não estou muito bem, não. A gente promete não, mas aqui ficou pequenininho, né? Não, eu acho que praticamente é isso, só essa diferenciação mesmo da JR para mediação, que é importante frisar como a gente faz, né? Um tem o Dani, que a gente vai cuidar disso, o outro a gente pode caminhar, e nem todos do nosso setor são capacitados de justiça restaurativa, então a gente vai pegar o especialista para praticar e cuidar desses casos, porque ele é diferente e requer um olhar diferenciado, de fato, quando a gente lida ali com autor e vítima. Os sentimentos, eles são múltiplos, né? Então, quando a gente recebe essa vítima, então, o que a gente tem feito muito? Dentro do CMA, inicialmente, a gente tem olhado para a vítima. Ela chega antes do autor, a gente sabe que o método diz de uma forma, né? Mas a gente tem feito, assim, pelo menos para a gente fazer um acolhimento de escuta, medir essa fragilidade, medir essa necessidade, ver se já precisa de algum acompanhamento, algum encaminhamento, já precisa estar sendo cuidado por esse setor, pela Câmara de Cuidados, para a gente poder dar prosseguimento aos pré-círculos e aos encontros com o autor e a rede, né? Ou de apoio, a rede extensiva impactada, enfim, a gente tem cuidado bastante. Então, assim, quando esse tema chegou, eu fiquei pensando muito, nossa, é interessante, porque a gente conversando aqui, né, eu e o Renato, que a gente vai falar e tudo, e o quanto elas se sentem acolhidas, porque é o primeiro espaço de escuta. Quando chega no judiciário, né, o Estado toma o lugar da vítima, ela fica sem voz. Então, quando você chama a vítima e dar oportunidade para que ela fale, a gente nem perguntou, né, se todo mundo aqui é de JR, se a gente tem pessoas que não conhecem, para a gente saber de que ponto também a gente começa a falar. Você sabe, Elê? A gente tem um universo aqui bastante amplo, tá? Tem gente com repertório, tem gente com narrativas próprias, pessoais, comunitárias, que não necessariamente fazem a justiça restaurativa, como a gente entende no formato como é que eu posso dizer, teórico, mas que estão aí no sistema, né? De uma forma geral, com um olhar sistêmico sobre a prática restaurativa. Então, eu posso dizer que a maior parte das pessoas que está aqui conhece a justiça restaurativa, ainda que não tenha trabalhado com ela diretamente. Tá? Então, eu acho que a fala de vocês está bem sintonizada. E conhecer o SEMEAR, né, que tem a instrumentalização disso para as pessoas é um lugar importante, né? Saber desse espaço, saber desse acolhimento, então está sendo bem importante para a gente. Então, essas falas é compreensível, né? Que elas não têm lugar e que no momento que chega ali, essa primeira escuta que a Renata falou, esse primeiro acolhimento e esse mapeamento, né? Até que ponto ela foi impactada, que ponto precisa ser trabalhado ou ter suporte para se iniciar algum trabalho. Aí sim, se pensar em alguma coisa a se fazer, né? Uma restauração, um trabalho da prática dentro do nosso processo restaurativo mesmo. Então, a gente tem esse cuidado e a Câmara de Cuidados de Valorização da Vítima surgiu exatamente dessa necessidade de apoio, tanto do autor da ofensa quanto da vítima, né? Nós temos um caso assim, que eu acho legal a gente fazer, né, alguns casos que a gente já recebeu para ficar mais claro o método. Ele era um taxista que ele estacionou, ele parou o carro atrás de um caminhão numa ladeira, puxou o freio de mão, foi abrir a porta para o passageiro, enfim, o carro dele começou a descer, não segurou, matou uma criança. Então, assim, esse autor, né, que matou uma criança, então, assim, o quanto ele estava abalado, o quanto ele precisava de suporte, o quanto ele teve culpa naquela ação, ou foi irresponsável porque não levou o carro para arrumar, enfim. Então, assim, não
nos cabe esse nível de julgamento, mas nos cabe olhar com humanidade para ele e entender que ele precisa de alguma coisa. Né? Ele está precisando também ser cuidado. Então, ele foi encaminhado para a Câmara de Cuidados do autor da ofensa. E ali ele pode ter oportunidade de falar sobre o sentimento, de falar da culpa, ser acolhido, ser encaminhado à rede, ser acompanhado depois, ver se ele aderiu, se houve dificuldade. Então, quando a Renata, né, trouxe ali, houve o acompanhamento, que a gente faz, né, um monitoramento, que é muito mais um acompanhamento, entender também quais são as dificuldades de engajamento ou por motivação mesmo. Não, ainda não fui, estou sem tempo. Né? Porque você aderir a alguma coisa, você tocar na ferida é doloroso. Você contar uma história que você vivenciou de sofrimento é você reviver o sentimento. Então, a adesão também a um tratamento, seja ele qual for, até dentro do processo, né, do expressírculos e falar daquilo, ele é algo que é um crescente. No primeiro, a gente faz o acolhimento, escuta empaticamente, e a pessoa vai para casa. E dali vão ser feitos outros tipos de trabalho até chegar no ponto. Porque não é fácil você falar de algo que dói. E nem aderir a uma terapia, alguma outra tipo de caminhamento que a gente faz para a rede. Então, esse olhar a gente tem. Então, o monitoramento cada vez mais traz para a gente aquilo que não deu certo, ou do nosso próprio trabalho, ou de alguma questão mesmo de necessidade ou dificuldade daquela pessoa, que a gente pode rever, revisitar, rememorar, trabalhá-la, fortalecê-la para que ela possa aderir a alguma coisa que seja externa ao nosso trabalho. E, Enzo, eu queria dividir uma situação, né? Eu acho que todo mundo na vida, em algum momento, foi vítima de alguma coisa. Se não foi, a gente ainda vai ser, porque é inevitável, né? A gente faz coisas para os outros fazem coisas para a gente vive isso. Mas falando assim, de uma situação mais pontual, quando eu tinha meus 19... Vai denunciar um pouquinho da minha idade aqui, mas tudo bem. Vou pedir para todo mundo fingir que não percebeu. Vocês lembram daquele tempo, quando começou o telefone celular e que era por sorteio? Então, você se inscrevia e era sorteado. Eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Com 15 anos eu já fazia estágio, com 16 eu tinha emprego. E aí, com meus 18 ali, anos mais ou menos, começou essa questão do sorteio de celular. E aí, eu fui logo uma das primeiras contempladas. Peguei o salário do mês todinho, fui lá, comprei o celular. Aí tô eu voltando do trabalho de ônibus cheio pra caramba, eu sentada, um monte de gente em pé. Só eu fui assaltada naquele ônibus. Não sei o que aconteceu, gente. Até hoje, assim, eu olho para trás. Infelizmente, naquela época, não se falava de justiça restaurativa aqui. Porque se falasse, eu certamente ia querer participar. Porque as perguntas ficaram e eu não tive resposta. E aí levaram só meu celular. Não levaram bolsa, né? Me abordaram aqui. Eu falei para todo mundo que eles estavam armados. Sinceramente, não sei. Apagou da minha cabeça, eu acho que eu não vi nada, mas eu acho que eu fiquei apavorada, então entreguei o celular na hora. E eu fiquei com uma raiva quando aquilo aconteceu, porque eu me senti a pessoa mais trouxa da vida. Eu falei, gente, um ônibus lotado, eu tive a capacidade de ser a única pessoa assaltada. E aí eu fui dividir, né, isso com algumas pessoas muito próximas, família, amigos. Você sabe que tudo que eu escutei foi... duvido que você não estava dando mole com esse celular. Então, eu de vítima, comecei a ser quase autora, assim, era como se eu quisesse que aquilo tivesse acontecido. As pessoas me julgavam, me acusavam, sabe? E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não vou mais contar isso pra ninguém, eu não vou mais falar sobre isso. E guardei isso comigo durante muitos anos. Então, assim, vítimas das mais diversas origens, né, dos mais diversos crimes ou não crimes, né, pessoas que sofrem dano, elas são muito julgadas. E tem uma coisa que acontece que eu acho que é meio no automático, né? A gente não é educado emocionalmente, então a gente não quer se conectar com o sofrimento. Quando alguém conta uma história triste para você ou de um sofrimento, quem nunca falou, calma, vai passar, as coisas vão melhorar. Não fica assim, não. Você é forte, você é mais do que isso. Você é só uma tempestade.
porque a gente não quer se conectar com a dor. É ruim se conectar com a dor. E a gente quer que aquele sofrimento pare. Quantas vezes você viu uma pessoa, uma criança chorando, você fala, não chora, porque a gente não foi formatado para legitimar sentimento que a gente, se pudesse botar um sinalzinho, a gente botaria um sinal negativo do lado. E aí, as vítimas, elas ficam sem espaço na justiça, porque tecnicamente, né, o Estado assume o lugar da vítima no processo judicial, e elas ficam sem lugar no seu meio de convívio também, né? E aí, onde é que você vai expressar a sua dor? Algumas não conseguem força nem para pedir ajuda e experimentam processos de sofrimento muito solitários. Então, quando a gente chega nesse ponto da justiça restaurativa, a gente pode ter desde aquela vítima que conseguiu superar sozinha, que fala assim, não, eu quero como eu hoje nesse caso, né? Se alguém falar assim, Renata, eu sei quem foi que te assaltou naquele ônibus, eu ia querer, mas eu não ia precisar de suporte, porque, cara, passou tanto tempo, né, que eu consegui dar meu jeito de superar, já não sinto mais raiva, mas eu ia querer saber o que aconteceu, porque eu... mas, de alguma forma, assim, não é mais aquele sentimento vivo, né? No início, eu tinha medo de andar na rua. Toda vez que eu escutava passos atrás de mim, eu dava uma corridinha discreta, assim, porque eu achava que era alguém que ia me assaltar. Aí, depois eu via que não tinha nada, eu ficava toda sem graça, mas seguia como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, dava uma de doida. Mas porque eu estava apavorada ainda, achando que eu não sabia por que tinha sido eu. Então, hoje, não é mais esse sentimento, ele já se transformou, mas é uma curiosidade, né? Então, a gente pega esse tipo de vítima, que de alguma forma já conseguiu lidar com aquele sentimento mais forte, mas a gente pega, às vezes, a vítima que o tempo passou e o sentimento está vivo, que quando ela fala sobre aquilo é como se tivesse acontecido hoje, e que precisa de um cuidado mais especializado, mais aprofundado, para ela conseguir falar sobre aquilo. E aí, nesse momento, entra a nossa equipe lá da Câmara de Cuidados e Valorização da Vítima para fazer esse mapeamento, e aí que fique claro, né? Tem psicólogos, tem assistentes sociais, mas não é feito terapia dentro do CMA. Eles fazem toda a articulação com a rede de suporte, todo o encaminhamento com essa rede, o acompanhamento disso, mas não a terapia, né? Senão a gente ia ter que ter uma equipe muito grande, né, para acolher tudo isso. Então, avaliação psiquiatra, psicológica, de vez em quando é importante a gente entender se tem algum transtorno, né, para prosseguir até com o atendimento, ver se tem a mínima condição de responder ali por si, também não fazem. Sim, sim. Faz esses encaminhamentos e, olha, já é muita coisa e faz bastante diferença para os nossos atendimentos. Então, sempre que a gente pensa na vítima, a gente tem muito cuidado para não fazer revitimização, né? Então, as abordagens são sempre muito cuidadosas. Precisa ser um espaço seguro, onde a pessoa saia dali melhor do que ela chegou. Eu não posso fazer um atendimento em que a pessoa saia dali pior. A gente precisa sempre ter isso em mente e precisa ter esse cuidado. Bom, uma importância assim, muito grande que eu vejo também desses atendimentos, né, da CCVV. Acho que eu já contei também esse exemplo para o Pedro e para a Lê. Tinha os irmãos, né, assim, uma família de 5 irmãos, uma delas só morava com 2 idosos. Então, a gente começou o atendimento para reforçar os laços familiares. Um dos irmãos estava sendo acusado de violência, né, bater nessa irmã, enfim, muita violência interna ali familiar. E os idosos, e disputa pela casa, onde, né, herança de todos, terrenos já haviam móveis construídos e tal, enfim, pelos outros irmãos.
E a equipe técnica foi fazer visita, né? Ele foi encaminhado a essa equipe para que pudesse ver se os idosos precisavam de algum suporte, já que eles não tinham condições físicas nem econômicas de ir até o CMA. Então, assim, a equipe técnica trouxe informações que colaboraram para o processo de JR para os facilitadores, onde os idosos se sentiam, né? Porque no final norteava ali os cuidados do idoso, outras questões familiares que eram importantes serem discutidas para que minimizasse ali o conflito entre eles. Então, trouxe que ele se sentia desrespeitado, porque na oficina, que era dele antiga, ele era mecânico, um dos filhos construiu a garagem sem perguntar. Então, ele se sentia desautorizado, sem ser escutado. Então, a gente pôde dar voz às pessoas também, através da nossa equipe, para um processo restaurativo ali, de alguma forma, daquela família. Então, tem essa importância também, esse peso, esse olhar, essa troca entre equipe, discussão de caso, para a gente alinhar como a gente vai caminhar. Tem uma questão, se eu puder fazer uma pequena mediação aqui, que eu considero importante, assim, muitos resgates do que vocês falaram, né, que eu acho que são registros importantes. A gente está fazendo um trabalho de construir coletivamente uma justiça, né, uma visão de justiça, né, e eu escutei hoje num evento que eu participei sobre justiça restaurativa, com duas experiências interessantes de Singapura e de Chicago, uma fala num determinado vídeo, que depois eu compartilho, né, com vocês, dizendo assim que não é exatamente sobre pedir desculpas o processo, né, mas de entregar esse sentimento para o outro, de como fazer essa entrega para o outro. Eu achei isso muito significativo, porque existe uma construção, né, desse lugar que se ocupa com a contemplação das necessidades, porque a vítima se sente nesse lugar, muitas vezes, né, de ferido mesmo, de não ter sua... A Renata se sentiu nesse lugar de não ter uma necessidade, que era compreender o porquê, né, do que ocorreu, do dano que ela sofreu, né? Então, a gente parte para um trabalho que é interessante porque a gente vai desconstruindo, talvez, com entendimento, as limitações de cada um, né? Do lugar que a gente ocupou até então, né? Um senso de compartilhamento de responsabilidade que acontece ali nesse processo, né? Eu achei importante fazer esse resgate disso, para que a gente pudesse nortear, porque são princípios da justiça restaurativa, são valores que a gente costuma considerar muito, e porque nós temos essa parceria, eu esqueci de mencionar, e o Pedro me ajudou a lembrar, que nós temos um termo de cooperação, né, com o CMA, e nós atuamos nessa construção coletiva, né? Então é importante para a gente reconhecer e dar valor a esses termos, né? Essa construção coletiva, melhor dizendo. Acho muito legal, Ale, você tocar nisso, porque todos os atores, né, de uma prática restaurativa, eles têm necessidades próprias, né? Então, o autor, ele traz as suas necessidades, as vítimas e a comunidade também. E dentro dessas necessidades, enquanto vítima, né, você pode ter desde a necessidade de se sentir seguro, e essa é uma resposta que eu escutei um número sem fim de vezes que eu atendi vítimas, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? O que você esperava obter quando você foi até a delegacia, quando você procurou a justiça, o que você imaginou receber? E a boa parte das respostas da vítima era: ou eu queria cessar a agressão, quando é dentro de uma relação continuada, né? Ou eu queria me sentir segura, eu queria proteção, e algumas vezes você pode ter também a necessidade de restituição do bem, você pode ter a necessidade de uma reparação financeira, né, em função de alguma
sequela, alguma custear um tratamento, né? Ouvi poucas vezes, talvez pelo público, né, que a gente acaba atendendo esse tipo de pedido, mas ele também acontece, né, ele também pode fazer parte da necessidade da vítima, mas prioritariamente as necessidades são segurança, evitar que aquilo torne a acontecer e retratação. Né? Então, e aí é isso que você trouxe, não é esse pedido de desculpa, você faz um encontro, desculpa, me arrependi, está tudo resolvido. É muito mais profundo do que isso, né? Passa por toda uma etapa de entendimento, de compreensão mútua. Não é raro também do agressor não se dar conta do impacto da sua ação na vida do outro. E quando essa oportunidade acontece, né, quando é possível se ter um encontro onde a vítima pode expor as suas necessidades, onde a vítima pode se colocar com segurança, também é um aprendizado mútuo, né? Ela oportuniza ao autor esse lugar de reconhecimento e de entendimento, e com isso, por via de consequência, ela pode conseguir, né, alcançar aquele desejo de que outras pessoas, quando não é relação continuada, não passem mais pela mesma experiência que ela passou, pelo menos com relação àquele autor, né, e se sente satisfeita, se sente contemplada com esse resultado. Eu aprendi nesses anos aí de estrada, né, voltando a falar de números, essa coisa que entrega e dá. Só de MP eu tenho 8, né? Mas eu comecei em 2007. Então, assim, vão 13 anos nessa estrada. Então, ao longo desse percurso, eu tive também, né, a oportunidade de me despir da arrogância que um dia eu carreguei, de achar que eu sabia o que era o ideal, o que era bom para alguém. E conseguir escutar livre e abertamente do que aquela pessoa precisa. Quantas vezes você acha que uma pessoa é ingrata porque você aporta todos os recursos que você tem, você faz um esforço danado para dar o seu melhor para aquela pessoa, e ela não te reconhece da forma como você gostaria. E aí, isso acontece porque, às vezes, você está dando aquilo que você tem de melhor, mas não é disso que ela está precisando. Às vezes, ela precisava de muito menos, de muito pouco. Então, esses anos com essa atividade me ensinou a ter um pouco mais de humildade em relação a isso. E eu hoje posso dizer que eu me desgasto muito menos porque eu pergunto do que a pessoa está precisando antes de dar mais do que ela precisa e depois achar que ela é ingrata. Com as vítimas, não acontece um processo muito diferente. A gente, uma vez, esse caso não foi meu, mas eu adoro contar ele. Ele foi de uma facilitadora muito querida que a gente tem lá. E a gente faz reunião para conversar sobre os casos e tudo, né, para trocar experiência. E quando ela contou, esse me marcou tanto, que era um menino que sofria muito bullying, assim, bullying violento mesmo. Ele vinha de uma... Eu já contei tanto isso que às vezes eu acho até que o caso era meu, sabia? Enfim. É sério, que ficou tão vivo para mim. Se apropriou. Me apropriei total. Então, o menino, ele sofria bullying severo, assim, bullying super sério na escola. Ele tinha um irmão que tinha necessidades especiais, então a mãe tinha toda uma organização, né, não tinha um pai presente. E aí esse menino levava o irmão para a Juliana, tá rindo que ela lembrou, sabe até qual é o caso. Então, ele levava o irmão para a escola e aí um dia ele chegou machucado em casa, a mãe falou, não, vou dar um basta, e trocou ele de escola. Teve que reorganizar toda a rotina da casa. Mudou o menino de escola, enfim, o que tinha necessidade especial teve que fazer toda uma readaptação em função disso. Foi um transtorno enorme na vida daquela família. Os meninos que praticavam o bullying, eles
eles não faziam a menor ideia de como era a rotina, a vida daquele outro jovem. Eles achavam que era uma brincadeira e que ele ia aguentar e tudo bem. Um dia virou uma briga, mas eles acharam que era uma briga normal, como eles já acostumavam aquelas brincadeiras de menino que eu acho extremamente sem graça, né? De soquinho pra cá, soquinho pra lá, não sei o que, lutinha, que uma hora um soco vai mais forte, o outro se irrita e aí vira uma pancadaria. Pois é. Então eles acharam que era só uma brincadeira. Mas, enfim, foram feitas várias sessões, responsabilização, reconhecer, fizeram reunião conjunta. Vocês podem imaginar o que a vítima queria? Que ficou todo mundo perplexo, mas assim, a mãe concordava e era o que o menino genuinamente queria. Ele queria marcar um futebol com esses meninos, ele queria fazer um lanche num trailer que tinha próximo, alguma coisa assim, com esses meninos. Então, qual era a necessidade que gritava ali para ele? Ele tinha necessidade de pertencimento, ele queria fazer parte do grupo, ele não queria de forma alguma que aqueles meninos fossem punidos, porque isso representaria para ele uma marca eterna. Ele provavelmente, toda vez que passasse por aqueles meninos na rua, talvez fosse sentir medo, eu não sei como ele ia se sentir. E não era o desejo dele, ele não queria o mal dos meninos, o que ele sempre desejou foi fazer parte, foi integrar o grupo. E quando ele se sentiu verdadeiramente reconhecido e aceito e validado, né, para aquele grupo que ele sempre desejou fazer parte, para ele foi a realização de um sonho. Era tudo que ele mais desejava. Então, assim, quem somos nós, nesse universo inteiro, para achar que a gente tem a resposta do que é melhor para a vida do outro? Cara, não dá, assim, a gente não tem essas respostas, né? Então, poder proporcionar, né, esse espaço de construção para que as pessoas busquem aquilo que elas desejam, e a gente não tem garantia de resultado, isso sempre fica muito claro, né, para que as pessoas não gerem uma expectativa de que vão sair dali recebendo aquilo que elas desejam, porque o que é do outro e a gente não tem controle, né? E nem é o nosso objetivo. Então, sempre fica muito claro, né, essa questão que a construção ela vai se dar ali no ao vivo, né? Que o resultado pode ser o desejado, pode ser o esperado ou não. Então, para que ela vá preparada, né, para de repente não obter aquilo que realmente ela imaginou. Mas assim, não me recordo de casos em que, chegando nessa etapa do encontro, as pessoas realmente não estivessem abertas e disponíveis para isso e a gente não tivesse bons encontros. Quando a pessoa não está muito disponível, ela para no meio. Ela chega uma hora que ela joga a toalha, ela fala, olha, não dá para mim, não quero. E tudo bem, e ninguém vai ser prejudicado por isso, né? Não vai sofrer qualquer prejuízo, justamente porque o objetivo é que seja genuíno, que seja verdadeiro. E nesses casos também, tanto o autor quanto vítimas foram impactados negativamente pelo fato, pelo ocorrido de alguma maneira. Então, quando você também escuta essas narrativas, escuta as histórias, o sentimento de dor ou de necessidade ou de vontade é tão parecido, o impacto é tão parecido na vida de cada um, que você consegue unir, né? Você consegue, numa conversa, num processo, né? O que faça que um se coloque no lugar do outro, porque é aquilo que a Rê falou, né? Todo mundo já foi vítima em algum momento. Então, quando a gente fala de sentimentos, os sentimentos que repercutem no outro, repercute dentro de mim também. Então, você consegue fazer essa junção aí de olhares, né? E o quanto, né, Juliana e Renata, esse lugar também do facilitador pode parecer complexo para quem está ouvindo a gente falar assim, nossa, que papel esse, né? De ter que olhar para o conflito, ter que ajudar a cuidar dele, ser o cuidador dele, mas também, ao mesmo tempo, como a Renata trouxe, está nesse lugar de desconstruir crenças, né? De desconstruir valores
que a gente teve na nossa própria educação toda uma vida, né? De olhar para alguma coisa, para alguma narrativa, alguma história, e perceber que, para além dela, tem muitos sentimentos, muitas necessidades envolvidas, né? E o quanto, a partir daí, eu queria entrar nesse lugar com vocês agora, né? A gente precisa fazer uma revisão dos instrumentos que a gente tem, das possibilidades que a gente tem. Então, isso é uma coisa muito bonita que a gente observa no trabalho também, né? A pessoa ir se apropriando, se instrumentalizando, né? E adquirindo, muitas vezes, uma atualização, uma propriedade, né, do lugar que ela ocupa, de ser quem ela é. E isso acaba sendo alguma coisa que contagia a todos no processo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito. Quer falar, Ju, ou eu falo? Pode falar. Ou uma falha eu falo. Ali, se eu te entendi bem, você está falando desse lugar do facilitador enquanto a pessoa que integra de alguma forma o processo? Sim, exatamente. E o quanto a gente também está nesse lugar de facilitar, né, esses novos instrumentos, né, com combinados muitas vezes, né, porque é uma transformação do olhar sobre a experiência que se viveu, né? Sim, e é interessante que a gente nunca sai, pelo menos eu vou dizer pela minha experiência, mas eu acho que a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso outras vezes, né? A gente nunca sai de um atendimento do mesmo jeito também, né? A gente aprende com as histórias que são compartilhadas, que são vividas. Em alguns casos, a gente tem que cuidar, porque não é difícil também das pessoas elas criarem um vínculo tão forte de confiança com o facilitador, né, que então a gente precisa cuidar para que isso não se transforme numa dependência, né? Eu já tive casos que eu terminei e a pessoa falou assim, mas eu posso manter contato com você? Eu posso adicionar na rede social? Eu falei, olha, pode, mas eu preciso de um tempo, né, para que vocês vivam essa experiência que vocês construíram, e depois a gente pode ser amigo na rede social. E aí ficou lá pendente o convite, né, pelo prazo que a gente combinou, e depois eu aceitei. E é super legal, assim, que foi uma possibilidade de ver aquela, né, era uma relação continuada no caso, ver aquela relação florescendo, né, ver aquela relação se consolidando. Mas é um cuidado, né? A gente se toca pelas histórias, né? E a gente muitas das vezes funciona como um ponto de referência mesmo, né? Eu já tive situações também da pessoa, num momento de estresse com a outra, me ligar lá para o setor para falar, olha, eu estou muito nervoso e na conversa, assim, consegui se acalmar. E que bom que teve essa confiança e essa memória de ligar para a gente ao invés de fazer uma bobagem qualquer, né? Então, a gente tem as ferramentas, a gente usa, mas a gente ali é pessoa também, a gente não é máquina, né? A gente não é robô. E a gente, muitas das vezes, por algum tempo, né? Principalmente no início, quando a confiança entre as pessoas ainda está muito abalada, né? Ainda não está construída ou fortalecida, a gente é a referência para quando o bicho pega, quando acontece alguma coisa assim que o negócio fica difícil, às vezes liga, pede para marcar um atendimento, né, para conversar sobre alguma coisa extra que aconteceu. E é importante que a gente possa acolher, né, também, não ficar robotizado, digamos assim, né? Eu sempre falo, quando a gente está nos cursos ou quando a gente está em prática supervisionada, que você precisa sentir, né, a pessoa que está sendo atendida, ela precisa sentir a sua humanidade, porque se ela não sentir a sua, ela não vai abrir a dela. E nesse processo de justiça restaurativa, ele é um processo de encontro de humanidades. Então,
Então, se você não consegue acessar esse lugar, porque você está fechado, né? Porque você, enfim, não está aberto para aquilo que está acontecendo, eu não vou dizer que é impossível, mas certamente o processo ele fica mais dificultado, né? Assim, você tem uma chance grande aí da pessoa não sentir esse espaço acolhedor e de confiança tão importante para que o processo floresça. E o processo das partes, você falou um pouco isso também, né? Como é que esse processo de mudança se dá e até no outro, né? Então, acho que esse processo da parte também, acho que esse espaço de confiança que é construído, né? E esse espaço de confiança só é construído se o facilitador traz a própria humanidade. Então, quando a gente fala de necessidades, as necessidades elas são universais. Então, você ajuda o outro no processo dele, de mudança e de reflexão, porque as respostas todo mundo sabe, são eles que dão. Então, todo mundo tem a resposta para o próprio problema. Então, é lógico que quando você está em alguma situação de conflito, aquilo está tamponado. À medida que aquilo vai se clarificando, vai conversando, a resposta vem naturalmente da própria parte. Então, esse encontro humano é fundamental, de fato, fica repercutindo, né, dentro de cada um, e na gente também. A gente fica aqui elaborando, a gente precisa conversar, a gente quer contar o caso, sai de uma sessão, quer falar até para ajudar a gente a colocar um pouco para fora. A gente tem isso muito bacana assim, lá no CMA, todo mundo se apoia muito, se ajuda, se escuta. Que esse processo ele é um processo construído em conjunto, não é só das partes. O facilitador está inteiro ali, então ele está mexido também o tempo todo. Você quer ver uma coisa que aconteceu um certo dia num atendimento, né? Eu descobri, preparando uma aula, né? Era uma aula sobre raiva e tudo. Então, a gente falando sobre os nossos disparadores, eu descobri que o meu disparador de raiva é trânsito. Era, né? Porque depois das meninas, não é mais. A Alessandra também. Então, a Alessandra estava comigo nesse episódio. Eu tive um episódio saindo do SEDECA, indo pro MP, a Alessandra estava junto comigo no carro. E aquilo mexeu tanto comigo, eu cheguei para um atendimento. E era um jovem bem desafiador, sabe? Aqueles, assim, inteligentíssimo e que te testa o tempo inteiro. E naquele dia, assim, eu cheguei com aquele sentimento tão forte que eu achei que eu podia compartilhar ali, né, naquele atendimento. Olha, mas aquilo prendeu a atenção daquele jovem de uma forma, porque ele se identificou de algum modo, né, com aquela história. E foi uma situação que, né, duas mulheres no carro, um cara enorme, extremamente alterado. Então, a gente teve que ter um autocontrole ali, embora fosse um disparador, eu tive que superar o meu disparador para não virar uma tragédia, né, aquela situação. E aí contei isso e tudo, e aí ele ficou interessado em saber como que eu consegui fazer isso e por que eu fiz aquilo, por que eu não parti para cima, por que eu não desci do carro, por que não sei o quê, porque se fosse ele. E a gente foi analisando, né, todas as possibilidades, o que aconteceria. Então, bom, podia ser que eu não tivesse conseguido ter esse controle, né, às vezes a gente não consegue, graças a Deus naquele momento eu consegui. Vamos supor que eu não tivesse tido, aí eu descesse do carro. E a gente foi analisando ponto a ponto, né, cada estratégia e o que poderia acontecer a partir de cada ação. Esse foi um ponto de virada de chave para ele, porque ele se identificou com aquela história, ele tinha consciência da inteligência intelectual dele, e ele se deu conta que ele precisava desenvolver a inteligência emocional, porque daquela ele não tinha nenhum controle. E quando ele se deixava dominar pela emoção e fazer alguma besteira, aquilo trazia um prejuízo imediato para ele. E aí, então, a partir daí, ele já estava encaminhado em terapia, né? A partir daí, ele começou a trabalhar isso com o terapeuta dele e sempre dividia com a gente, né, os acontecimentos, os sentimentos. Ele não gostava antes de falar de sentimento. Então, assim, foi uma virada de chave para a gente avançar no processo, né? Então, como que a contação de história de forma genuína, né, não
não história inventada, né, mas a história assim, verdadeira dentro de um atendimento também pode contribuir, né, para o outro se conectar e pensar aí outras estratégias. A gente fica num lugar muito de compartilhamento de responsabilidade. O autocuidado, ele também pode ser alguma coisa, pode ser não, é alguma coisa representativa, e o cuidado pode ser compartilhado nesse processo de assumir responsabilidades, né, de transformar a experiência, né? Então, no lugar da vítima também, é muito importante o quanto ela consegue redimensionar, né, o lugar de quem ofendeu. Então, para chegar na etapa da responsabilização, tem uma série de passos, né? Então, o quanto foi importante para ele nessa experiência, né, Renata, poder se reconhecer, né, se responsabilizar pelo lugar que ele está ocupando, entender o impacto das ações, né? Não só ali no contexto individual, mas no coletivo comunitário, né? Na identificação de padrões, né, que podem incentivar aquela prática, né, ou a perda do controle, e na possibilidade de mudar os hábitos. Então, assim, o lugar da gente fazer justiça restaurativa é muito de transformar o olhar com base na experiência. E aí, se a gente puder compartilhar essa experiência, fica muito mais rico, né? Eu estou aqui contando um pouco compartilhando um pouco desse conteúdo, enquanto eu estou aguardando aí as colocações dos nossos participantes de dúvidas, as perguntas, porque a gente de duas profissionais e com especialidade no tema, né? Então, que vivem isso cotidianamente. Então, se vocês puderem trazer suas questões, a gente está disponível, já quase caminhando para o finalzinho, né? Mas reconhecendo aqui a participação em especial, né, do Conselho Tutelar de Sumidouro presente, né, os nossos companheiros que foram colegas de formação, mas que também hoje são profissionais, né, e trabalham e atuam no sistema de garantia de direitos, né, especialmente da infância e da juventude, a nossa querida Cristina, lá de Mendes, né, que trabalha incansavelmente também, né, por essa causa e por outras tantas, e reconhecer a participação da equipe de Justiça Restaurativa do SEDECA, né, que tanto constrói dia a dia, ainda mais em pandemia, né, novos olhares. Renata esteve com a gente desde o início nessa construção, né, participou de momentos muito importantes, inclusive no aspecto comunitário, na dimensão, por exemplo, que o papel de uma escola, né, do papel de um professor dentro do contexto comunitário, o quanto é importante revisar esses instrumentos, né, o quanto é importante olhar para a oportunidade que o diálogo e a escuta trazem, né, a gente viveu isso. Então, muito importante na perspectiva de compreender a JR esse lugar, né, que cada um ocupa. Se a gente não tiver mais questões, eu vou abrir aqui para mais algumas considerações. Ó, já chegou uma questão aqui, que a Cleise está trazendo para a gente. Está aqui para a gente. É fácil a participação das vítimas dos processos restaurativos? Alguma estratégia que utilizam para envolvê-los, se utilizam? Pergunta para universitários. Olha, eu acho que sempre vai depender do contexto, do tempo que já transcorreu. Para algumas situações, ter passado tempo é bom, para outras não é. Vai depender sempre do momento que a vítima está. Agora, ela pode obter muitos benefícios com a participação numa prática restaurativa, né? O que a gente oferece é sempre o espaço cuidadoso de escuta, de acolhimento,
o espaço seguro, se eventualmente um encontro acontecer, né? Se tiver qualquer dúvida em relação à questão de segurança, a gente não vai fazer o encontro. Então, poder ter essa tranquilidade, né, em relação a isso. É o lugar dela poder se colocar, é o lugar dela poder pedir respostas aos questionamentos que eventualmente tenham. É o lugar dela poder dizer o que ela precisa, né? O que facilita ou ajuda o processo de cura ou de cicatrização das feridas que possam ter ficado a partir da experiência danosa que ela tenha vivido. É o espaço onde, de forma nenhuma, ela vai ser julgada, nem moralmente, enfim, nem de nenhuma forma por nenhuma das pessoas que estejam ali participando do processo. A garantia do sigilo de tudo que é compartilhado, né? Então, até quando a gente vai compartilhar casos, né? Enfim, dar exemplos em exposições, a gente desidentifica as pessoas, a gente muda algumas nuances para que eventualmente, se alguém que conheça a história, né, assista, não consiga fazer o link, não consiga identificar. A gente mantém a essência, mas a gente desidentifica, né, de modo que traga a segurança do sigilo que a gente garante para as pessoas que participam. Assim, tem muitos benefícios. Agora, aí, assim, eu lembro que uma vez fui fazer um convite por telefone para uma vítima, e ela falou assim, ai, minha filha, queria tanto ter recebido essa ligação 1 ano atrás, porque eu estava precisando muito, muito mesmo. E teria sido muito importante para mim, mas hoje eu já consegui virar essa página. Eu fiz terapia, enfim, ela buscou outros recursos para lidar com aquilo que ela viveu e ela não tinha mais interesse. Né? Para outros casos, às vezes, a história está muito recente, está muito viva, e é difícil lidar, né? Teve um até que foi do próprio SEDECA. A gente não teve adesão da família da vítima, né? Foi um caso de homicídio, então a vítima não estava mais aqui. A gente não teve adesão da família da vítima. E aí um dia eu encontrei com um familiar, por acaso, né? Ele me reconheceu, me parou e falou, Renata, já tinha passado uns 2 anos, né? Ele falou, Renata, nossa, olha, eu vou te falar, se aquele processo fosse agora, eu acho que eu estaria pronto para conversar com a pessoa, né? Assim, eu acho que hoje eu ia querer saber o que aconteceu. Naquela época estava muito difícil, estava muito recente, estava muito mexido, estava com muita raiva, não tinha a menor condição. Então, tem isso, enfim, não é uma fórmula, né, que a gente pode ter certeza de se vai aceitar ou não, mas os benefícios, eu acho que, sim, eles são esses, né? Pode ter outros indiretos, né? Enfim, a partir de um processo restaurativo, a pessoa pode conseguir virar uma página, né? Ela pode conseguir focar em outras coisas da vida. Quantas vezes aí, né, as pessoas dedicam uma vida inteira a um conflito ou alguma coisa que aconteceu e deixam passar tantas outras coisas enquanto elas estão vivendo, né, aquele sentimento de perda ou de raiva ou de vingança. E às vezes você consegue fechar um ciclo, né, a pessoa consegue fechar um ciclo através do processo restaurativo. Mas nem sempre elas estão nesse momento, né, de conseguir ou de desejar passar por algo assim. A Cleice fez outra pergunta, né, se a gente sempre convida as vítimas ou se depende das demais partes. Deixa eu só complementar, Claro. Rê, que ela perguntou de estratégia, né? Acho que a primeira você respondeu muito bem. Para mim, uma estratégia muito grande, que eu acho que isso faz parte, né, já dos atendimentos, é você deixar a vítima ir até onde ela quiser. Então, assim, não adianta, porque a gente tem horas que na ânsia de querer ajudar o outro, a gente entra mais do que o outro permite. E
é um processo, né? Quando você fala de processo, é processo também de confiança, é um processo de construção de vínculo. Então, é um processo também que ela vai poder falar disso novamente. Então, você não antecipar etapas, você deixar à vontade, até onde é possível para ela falar sobre aquilo, acho que isso é uma boa estratégia. E aí tem essa pergunta da Cleise, se a gente faz o convite, né? Se vocês fazem o convite sempre às vítimas ou isso depende das demais partes. Acho que a Juliana chegou a abordar alguma coisa a respeito, mas falando do processo, né? Mas fica com vocês. Mais algum complemento? Quer falar, Rê? A gente... Oi? Não. A gente convida as vítimas sempre que possível, né? Eventualmente, a gente não tem algum dado ou não tem alguma informação que impossibilita o contato com a vítima. Eu digo isso porque a gente nunca vai poder garantir para qualquer uma das partes que participam de um processo autocompositivo ou de um processo restaurativo qual vai ser o resultado que ela vai obter, né? E muitas das vezes, para a vítima, né, que você pode pensar assim, mas e se você não conseguir contato com o autor, ou e se o autor não quiser participar? O ideal é que você tenha a adesão de todo mundo, mas da mesma forma que a não adesão da vítima não inviabiliza algum trabalho com o autor, o inverso também é verdadeiro. A não adesão do autor não inviabiliza que a vítima possa passar por algum atendimento. Então, até porque assim, senão com quem que você faz contato? Você não tem como garantir que você vai conseguir contato com todo mundo vai aderir, né? Então, você tem que tentar o contato com todas as pessoas que você tem a informação, e como os atendimentos iniciam de forma individual, para cada um você vai prestar essa mesma informação, de que, né, sei lá, se eu começo pela vítima, eu vou falar para a vítima, olha, se ela aderir, olha, a gente vai tentar o contato com o autor, e a gente, conseguindo contato com o autor, precisa saber se tem o desejo, se tem adesão, se não tem. Enfim, aí o processo segue. Mas a ideia é de que a gente sempre tente o contato com todas as pessoas indicadas, né, ali como partes ou como interessados naquilo que aconteceu, sem poder garantir que todos vão aderir, e, enfim, até onde o processo vai caminhar, né? Eu tive um trabalho belíssimo mesmo no MP, que terminou dias antes de eu sair de licença, com um grupo de vítimas que não teve, nesse caso, a participação dos autores, né? Mas foi uma questão coletiva, então envolvia um grupo de pessoas que sofreram dano, e foi um trabalho belíssimo, assim, de cicatrização mesmo, sabe? Infelizmente não foi possível, né, fazer o trabalho completo, porque os autores eles estavam na iminência aí de uma prisão, né? Então, naquele momento não era possível incluí-los no processo restaurativo, mas foi um trabalho belíssimo. A gente nunca descarta, né, a riqueza e a beleza das possibilidades aí de resultado. Muito bom, eu acho. Não tem caminhado para a CCVV, né? Que a gente tem, então, assim, é outra possibilidade também. Ele começou pela CCVV, né, com esse grupo de vítimas, e aí a CCVV conversando sobre as práticas restaurativas, o grupo teve interesse em aderir à prática restaurativa. E aí não foi um processo restaurativo, né, desenhado tradicionalmente, mas ficou dentro ali daquelas práticas que
no livro do Howard Zehr, ele descreve como maior ou menor grau de restauratividade, né, que assim, ficou dentro aí dessa categoria. Muito bom. Meninas, caras, a gente está chegando ao final do nosso encontro. A gente teve uma grande responsabilidade, né, em abordar esse tema, né? Para nós é um tema caro. A gente aprende nesse percurso a cuidar de uma forma muito especial desse lugar, mas vocês fazem isso assim de forma muito especial, né? Eu pude ver presencialmente o lugar da Câmara, né? Ele é todo preparado, ele é todo cuidado, ele é uma oferta, né? Ele é um convite à participação. Então, isso por si só já traz um conforto, né? E uma segurança. Então, queria agradecer a participação de vocês, honrar esse nosso encontro, né? Com toda a nossa a construção desse percurso, né, as nossas experiências que nos fazem, e deixar para vocês as considerações finais para que a gente possa, até, de certa forma, continuar inspirando as pessoas a cuidar desse lugar, né? Ju ou Renata? Não tem muita ordem. Eu começo? Pode ser. Bom, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter tido, né, a oportunidade de ter contato com um universo, né, tão rico assim, de pessoas e de situações e de casos que me ajudaram, né, a chegar até aqui e aprender tanto. Eu acho que assim, eu acredito em Deus, não sei se todo mundo acredita, mas eu, desde muito novinha, sempre falei que eu ia ter um filho só, porque eu não ia saber lidar, né, administrar conflito entre irmãos, não sei o que, aquela coisa. E depois de 23 anos, estou aí com 2 menininhas para honrar esse desafio, né? E ter tido essa oportunidade de viver tantas histórias, né, no universo de tantas pessoas, me traz muita inspiração, né, para eu cuidar das minhas meninas e o desejo cada dia mais forte da gente deixar um mundo melhor aí, né, para elas viverem. Embora seja muito pouco ainda, né, só um pedacinho que a gente faz, mas se cada um fizer só um pedacinho, vai juntando e vira muito, né? Então, eu mesmo o pouquinho que eu posso fazer, assim, eu faço com muito carinho. As pessoas que eu puder contar as histórias e trazer para junto, e ver fazendo também, né, ver multiplicar, ver o SEDECA hoje com a equipe linda que está, né, com a Lê aí supervisionando, mas a Vanessa, uma querida, assim, super preparada, a Mari, para mim é de deixar os olhinhos brilhando, né, que agora são as executoras, né, das práticas lá, com o Pedro, a Cleise, a Vera, enfim, toda a equipe. E é isso, a gente poder olhar para esse universo como um todo, né? Olhar que as vítimas, não congelar elas nesse lugar de vítima, né? Não trazer esse rótulo que tem um peso muito grande. Então, apoiar e proporcionar o espaço para que elas saiam dessa condição, né? Façam essa transição e se sintam fortes e empoderadas para seguir em frente. Que não fiquem com isso, que os autores também não ganhem esse rótulo de autor, esse peso. Muitos vêm de uma história de um dia terem sido vítimas, então a gente tem que cuidar das nossas vítimas para que um dia a gente não cuide delas enquanto autores, né? Para que elas não passem enfim, a transgredir de vítima vir ofensor. E a gente precisa cuidar de quem já chegou nesse lugar de ofensor também, né, para que consiga sair, construir outras histórias. E é isso, assim, despir, né, dos conceitos pré-concebidos, das formatações, dos padrões,
está aberto para o novo, né? Para aquilo que chega para a gente receber com todo amor e carinho. E é isso, gente, que eu falei demais. Vou preparar uma fotinho delas aqui para vocês verem enquanto a Ju faz as considerações finais. O Semear está aberto aí para acolher, para cuidar. A nossa coordenadora, a doutora Ana, uma pena que ela não pôde estar aqui, porque ela tem assim, as falas belíssimas e bem genuína, né? Ela é uma pessoa extremamente verdadeira, extremamente acolhedora, enfim, é isso. O Semear está aí, está aberto, né, para cuidar, para fazer o trabalho. E é isso. Passo para a Ju. Bom, gente, para mim também é sempre um prazer falar do que a gente ama, falar do que, desde o momento que a gente conhece, se torna, para mim, tornou filosofia de vida, de atuação, de percepção de mundo. Acredito que é assim que a gente cuidando, né, das pessoas, que a gente vai mudar a cultura do país, das relações, da sociedade. Então, é o que eu acredito. Então, fazer o que você verdadeiramente se inspira enquanto vida é muito bom. Eu tenho um prazer, sou muito honrada também de estar no lugar onde eu estou, de fazer essa parceria aí com a Rê, uma pessoa que me trouxe muita força, muita sabedoria, muita parceria, muita troca assim, de vida e de experiência. Sedeca também, todos os casos aí, duram anos no Semear. Mãe tem mas é muito bom também, porque a gente aprende, né? São formas e olhares que vão se complementando. Agradeço aqui a oportunidade, também coloco o Semear lá à disposição. A gente não parou no período da pandemia, entendemos que houve mais necessidades humanas de buscar atendimento, de conciliação, aí, mediação, autocomposição, reparação nesse período aí que a gente está vivendo. Então, a gente está aí à disposição para quem entender que é possível a nossa atuação. Tá? Acho que está um endereço aqui embaixo, qual o caminho que faz para chegar no Semear, quando a gente chama solicitação externa. Então, fiquem à vontade aí em nos procurar. Obrigada, Lê. Gente, olha elas. Vê se dá para ver. São enormes. São enormes. Momento bastidores aqui, já compartilhando com vocês, né? Das nossas histórias de vida. E das duas que são nossas mascotes. E tem isso, né? A justiça restaurativa reverbera, ela cria possibilidades. Então, gratidão, né, por essa oportunidade e nosso reencontro. A gratidão a todos os que ficaram com a gente até esse momento, queridos, né, que são as pessoas que vibram por uma nova realidade, pela transformação dessa nossa temporada, porque, a despeito da gente saber que ela vai passar, a gente está vivendo ela com muita hombridade, né, com muita coragem. Então, que a gente siga nesse caminho, saúde para nós, né, e que a gente se reencontre brevemente. Então, o SEDECA agradece, eu em nome do SEDECA, e a gente espera estar de volta com o fórum com novos temas, né? Bastante prósperos aí para o próximo ano. Tá bom, minha gente? Muito agradecida pela adesão e participação de todos. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. Obrigada, SEDECA. São todos no meu coração. Beijo nas meninas. Obrigada.